Mais uma manhã neste café com reflexão e dando continuidade ao nosso assunto, depressão. Quero fazer a abertura nesta manhã, capítulo 18, versículo 4 do livro de Salmos, ou Salmo 18, 4, de número 18, versículo 4, que diz: "O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará?" O próprio salmista, neste contexto, ele compreende a capacidade espiritual do homem dentro de uma patologia comum, que não infere o aspecto da psique ou da mente. E posteriormente, ele já traz um conceito da depressão, como sendo então alguma coisa que acomete o espírito do homem de forma mais profunda, porque atacando a mente, então o homem ele já está vulnerabilizado. E dentro deste contexto, eu quero trabalhar 3 pilares para um bom tratamento da depressão espiritual. E estou tratando de depressão espiritual e talvez alguns vão ter algum tipo de questionamento acerca do primeiro aspecto, mas à medida que eu estiver falando do primeiro aspecto, também já estará esclarecendo a postura da medicina dentro do aspecto espiritual, que eu chamo de ciência do psi. Então, dentro desse aspecto do tratamento depressivo espiritual, a ciência do psi, eu pegaria psiquiatria, psicanálise e psicologia com um arrematezinho neuroquímico, porque então quando a gente vai trabalhar este aspecto biológico também, ainda que falando do contexto espiritual, mas biológico dentro da depressão, a gente tem aqui algumas glândulas no corpo. Eu trabalho 2 glândulas, somente 2, que sempre vai interferir na produção de hormônio. 2 delas, uma delas para mais ou para menos, vai ter problema, e o outro com a deficiência vai ter problema, que é o hipotiroidismo e hipertiroidismo, a glândula da tireoide. Quando ela começa a ter problema na deficiência de produção hormonal, tanto para cima quanto para baixo, ela pode arremeter o homem dentro de uma proposta de um quadro depressivo. E também nós temos no cérebro uma glândula chamada glândula pineal, que é a responsável pela produção da melatonina, que daí deriva a serotonina. Melatonina ou melaton, serotonina, então é aquela glândula que durante o dia, com contato com o sol, ela está sendo alimentada, que à noite, quando você deita, então você vai ter a possibilidade do bom sono. Mas quando essa glândula começa a ter problemas também, e começa a ter problema na produção da melatonina e da serotonina, mas principalmente melatonina, então o risco do quadro depressivo ele já começa por aí. Agora, comecei dentro de uma abordagem científica, né? Vamos dizer assim, mas do ponto de vista espiritual, a depressão pode ter cura dentro da ciência clínica mesmo. E quando a gente vai trabalhar esse conceito dentro da teologia, a ciência clínica ela é uma forma de tratamento que pode acontecer aqui via medicamentosa mesmo, dentro de um bom tratamento químico, usando aqui a psicoterapia e a neurologia, usando também outros argumentos mais que possam favorecer dentro do próprio tratamento clínico, e tudo isso dentro do conceito teológico mais de cunho bem específico, a gente chama de graça comum. Graça comum não é aquela graça para a salvação, mas é aquela graça que o próprio Deus permite para que o homem possa ser um bom médico, um bom cientista, e assim por diante. À medida que ele é bom dentro do seu segmento profissional para assistir um cristão, então este homem ele foi tomado de graça comum, e a gente vê isto com muita naturalidade na narrativa bíblica, principalmente no Velho Testamento, homens que foram tomados de graça comum para libertar o povo de Deus da escravidão. E é um tipo de graça de Deus para constituir mesmo os bons profissionais. E todo cristão, então eu quero tirar aqui aquele cristão muito piedoso que acha que a oração resolve tudo e que o ato de estar dentro da igreja resolve tudo e assim por diante,
Mas todo cristão ele deve compreender que a medicina ela já é uma intervenção de Deus para o bem da humanidade. Então, a graça comum ela pega nesse contexto e a gente não dissocia a boa ciência da boa fé. A boa ciência no contexto espiritual é bem reconhecido mesmo. Então, tem o tempo século XIX, XVIII e XIX, que é o tempo da negação de Deus, que o pessoal, anterior a isto, era o tempo da negação da ciência, que homens pendiam para um lado ou para o outro, mas quando a gente chega em pleno século XX, XXI, a gente vai compreender que os dois estão associados. Não tem como dissociar a ciência da fé, nem a fé da ciência, ou a ciência da boa-fé, não é? E o segundo aspecto que eu gostaria de tratar com vocês também, para esse conceito da cura da depressão, eu chamaria de aconselhamento bíblico espiritual ou terapia pastoral. Sabendo que então este pastor ele tem aqui a proposta de estar buscando uma resposta bíblica, uma causa bíblica, e usando a Bíblia de forma terapêutica mesmo, para estar incentivando, consolando, trazendo esperança e quebrando qualquer possibilidade da da pessoa que está dentro da patologia, do quadro clínico, desistir de qualquer possibilidade da ação do ponto de vista espiritual. Agora, este aconselhamento bíblico espiritual, que é um conceito bem pastoral, a gente chama isto na teologia de poimênica e noutesia, né? Então, a poimênica seria aconselhamento pastoral, noutesia seria o conceito do pastor tratar de forma adequada e usando a palavra adequada para trazer um choque de realidade para a vida daquele com quem ele está tratando. Só que neste contexto eu jogaria para o terceiro aspecto também, que vai dizer respeito, que é, assim, voltando ainda para o segundo aspecto, tem um casal de americanos que trabalham no Hospital de Clínicas de São Paulo, e a função deles é estarem ali junto com os médicos, junto com os terapeutas e assim por diante, fazendo esse papel de aconselhamento pastoral e tem logrado muito êxito para o tratamento da psique humana, não é? Mas voltando aqui para a abordagem que eu estou trazendo, também dentro deste contexto do aconselhamento pastoral, o pastor deve compreender que quando então há uma possibilidade mais acirrada, trazer o ajuntamento dos santos ou a vida da comunidade como forma de integração do depressivo, a própria vida da comunidade envolvendo aquela pessoa que está isolada, que está tentando cair para baixo, mesmo ou descer para a depressão, é de suma importância, porque o interagir, o congregar, o criar esta capacidade da interatividade no lazer, nas brincadeiras, na oração, principalmente na ceia, no partir do pão, é de suma importância. A proposta é quebrar o ostracismo da pessoa que está entrando neste quadro de depressão, ou mesmo que já o esteja, para tirá-lo para fora de si mesmo. Eu chamo isto de aspecto existencial, não é? E quando a pessoa está em depressão, ela não consegue ler, ela não consegue orar, ela não consegue concentrar. E caso a igreja tenha esta possibilidade, esta capacidade de tirá-lo do ostracismo, ou tirar de dentro de si mesmo, consegue com muita naturalidade tirá-la do ambiente da reclusão também, do quarto, mesmo do hospital ou coisas assim, para um aspecto de relacionamento social. E século XIX, um pensador, novelista, escritor, romancista, chamado Fyodor Dostoiévski, que é russo, este homem, ele diz que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Coisas na vida do homem, somente Deus vai preencher este vazio. Então, você vem com a intervenção da medicina, você vem com a intervenção do aconselhamento, você vem com a intervenção do medicamento mesmo, da medicina, e posteriormente do aconselhamento, a intervenção da congregação,
tudo isso vai ter uma relevância muito grande para a cura e para o tratamento da pessoa que se encontra nesse quadro depressivo. Ainda Andreas Solomon, em seu livro Demônio da Meia-Noite, ele começa a abordar aqui uma crise de depressão e ele diz, abordando a depressão, ele diz, no pior estágio de uma depressão severa, eu tinha estados de espírito que não reconhecia como meus. Pertenciam à depressão tão certamente quanto as folhas daqueles altos ramos da árvore pertencia à trepadeira, ou seja, uma trepadeira é um tipo de ramagem mesmo que precisa de um muro ou de alguma parede, e ele está falando de uma árvore alta que as folhas caíam em cima da trepadeira, e ele faz esse tipo de comparação. Quando tentei pensar claramente sobre isso, senti que a minha mente estava emparedada. Então a depressão também joga para o conceito do emparedamento da mente, né? Não podia se expandir em nenhuma direção. Eu sabia que o sol estava nascendo, se pondo, mas pouco de sua luz chegava a mim. Sentia-me afundando sob algo muito forte, mais forte do que eu. Primeiro não conseguia controlar os joelhos, e em seguida minha cintura começou a se vergar sob o peso do esforço. E então os ombros se viraram para dentro. No final eu estava comprimido e em estado fetal. E quando você está do lado com as pernas encolhidas, como se estivesse dentro do ventre materno mesmo, esvaziando e esvaziado por esta coisa que me esmagava sem me abraçar. E assim, eu queria trazer para vocês um conceitozinho muito simples. Para quem está fora do quadro depressivo, é alguma coisa muito difícil de se compreender. E para quem está dentro do quadro depressivo, é uma coisa muito difícil para se explicar. Com muita dificuldade, quando sai do quadro depressivo, consegue trazer algum tipo de explicação, mas com um risco muito grande, porque o simples aspecto da lembrança e do tentar remontar aquilo, ele pode novamente cair neste quadro. Então fica esta proposta. Em 1615 a 1691, viveu um pregador puritano chamado Richard Baxter. Ao chamar a depressão de tristeza excessiva, afirma que é um sentimento que atrapalha por demais a esperança. Então, uma das funções da depressão como causa na vida do cristão, na vida do ser humano, é a quebra da esperança. Possibilidade da pessoa sentir esperança. Todos os seus pensamentos são cheios de desconfiança e de apreensão. Elas nada veem, além do perigo, da aflição e do desamparo. E ao tornar o ser humano incapacitado, este morre ainda estando vivo. Uma observação é que se a gente vai trabalhar a depressão como depressão, a depressão ela ceifa mais vidas do que a guerra, o câncer e a AIDS juntos. A depressão é a maior assassina da humanidade. E para fechar este quadro hoje, eu quero trazer um pensamento de um filósofo que viveu o século XVIII para XIX, chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele traz um dilema chamado Dilema do Porco-Espinho, para ilustrar o problema da convivência humana. E aqui este pensador ele influencia Freud, pai da psicanálise mesmo, para pegar o ponto de vista filosófico de Schopenhauer para fazer bem ou trabalhar esse conceito da psicanálise. Ele diz o seguinte: um número de porcos-espinhos se amontoaram buscando calor em um dia frio e de inverno. Mas quando começaram a se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, porém se afastavam novamente. Depois de várias tentativas, perceberam que podia manter certa distância uns dos outros sem se dispersarem. Do mesmo modo, conclusão, as necessidades sociais, a solidão e a monotonia impulsionam o homem, ou os homens porcos espinho,
a se reunirem apenas para se repelirem devido às inúmeras características espinhosas e desagradáveis de sua natureza. A distância moderada que os homens finalmente descobrem é a condição necessária para que a convivência seja tolerada. É o código de cortesia e boas maneiras. Aqueles que transgridem este código são duramente advertidos, como dentro de um ditado que se diz na Inglaterra, mas bem traduzido já para o português, mantenha a distância. Com este arranjo, a necessidade mútua do calor é apenas parcialmente satisfeita, mas pelo menos ninguém se machuca e ninguém morre de frio. Então, o depressivo também ele pode estar nestes dois aspectos, do isolamento total que o faz morrer de frio, ou dentro do relacionamento de ajuntamento muito profundo que faz trazer feridas e que traz mais dores do que necessariamente o frio. Mas à medida que você traz o equilíbrio disto, você tem uma distância de segurança em que não te faz estar totalmente frio e que não te faz estar totalmente sendo ferido do ponto de vista do espinho, do porco-espinho mesmo. Mas quando ele está falando isso é porque nós temos pontos de vista diferentes e geralmente nos ferimos quando tentamos conflitar ou apontar o nosso ponto de vista em detrimento do ponto de vista do outro, que é igual. Com isso, eu quero deixar esta fala para vocês e amanhã eu vou estar tratando da graça na vida de Jesus em relação à depressão ainda. E aí, quem não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixa aí o seu like, comente. É um assunto que eu quero estar abordando com muita tranquilidade, com muita serenidade, sem muita pressa também. Caso em uma semana a gente esgote este assunto, a gente o faz. Caso não, a gente dá continuidade até o fim. Então Deus vos abençoe, tenha um dia abençoado. Fiquem na paz. Beijo no coração.